Então, galera, quando um plasma é filtrado nos rins, há um bloqueio à passagem de outras células e substâncias para a cápsula de Bowman. Isso se deve, então, ao que chamamos, como já vimos, de barreiras de filtração glomerular. Mas você conhece essas barreiras? Você sabe como elas funcionam? Então, a primeira barreira corresponde ao endotélio do capilar glomerular. E como ele atua? Em primeiro lugar, o glomérulo é composto por uma rede de capilares fenestrados, ou seja, ele apresenta enormes poros, porém pequenos em relação às células sanguíneas, o que impede elas de saírem da circulação. Da mesma forma, há proteínas carregadas negativamente na superfície desses poros, auxiliando na filtração ao repelirem células ou substâncias negativas. Então a gente tem aí, por conta dessa diferença de cargas positivas e negativas, então uma outra forma de barreira. Já quanto à segunda barreira, essa corresponde à lâmina basal ou membrana basal. Temos então uma camada acelular de matriz extracelular que separa o endotélio do capilar do endotélio da cápsula de Bowman. Ela é conhecida como uma peneira bem grossa, sendo constituída por glicoproteínas negativas, colágenos e outras proteínas. A terceira barreira corresponde então ao epitélio da cápsula de Bowman. Ali vemos a presença dos podócitos circundando os capilares glomerulares, o que realiza então, ou o que forma então, o que a gente chama de fendas para a filtração. Há também, na sequência, as células mensagiais glomerulares, localizadas entre capilares e que contêm feixes semelhantes à actina, capazes, por exemplo, de realizar contração e alterar o fluxo sanguíneo. Dessa mesma forma, há também proteínas negativas que impedem a passagem de algumas moléculas. Mas Felipe, e quanto à seletividade dessa filtração? Então, em condições normais, a filtração não ocorre de forma desorganizada, e sim por tamanho, por peso molecular e por carga então dessa molécula. A água, o sódio, a glicose, a insulina são moléculas que possuem uma filtrabilidade altíssima, sendo consideradas então moléculas livres. Em contrapartida, podemos encontrar a albumina, que possui uma filtrabilidade quase nula, que faz com que ela não seja eliminada pela urina. Mas Felipe, e as determinantes do processo de filtração glomerular? Ou seja, o que determina esse processo? Então, a filtração glomerular, ou FG, como a gente abrevia, é controlada pela pressão efetiva de filtração e pelo coeficiente de filtração. Dessa forma, então, a gente pode chegar à seguinte equação. A filtração glomerular é igual ao coeficiente de filtração multiplicado pela pressão de filtração. Em conclusão, isso significa que a pressão efetiva da filtração é uma resultante de forças que atuam nos compartimentos que formam a interface capilar glomerular mais a cápsula de Bowman. Para que isso ocorra, tem-se então as forças de Starling, sendo algumas num sentido a favor da filtração e outras contra. Para compreender então o processo da filtração glomerular, é necessário entender que as forças de Starling atuam empurrando o fluido de um lado para o outro. Nessa mesma linha, a filtração ocorre devido à pressão hidrostática glomerular ser maior do que as forças que se opõem a ela. O coeficiente de filtração, que a gente chama de KF, é então o resultado da condutividade hidráulica e da área de superfície dos capilares do glomérulo. Por exemplo, se houver redução do número de capilares funcionantes ou aumento da espessura da membrana capilar, ou seja, redução da condutividade hidráulica, haverá uma alteração do coeficiente de filtração. Isso então pode gerar algumas consequências. E quando e como esses processos podem ser alterados? Você sabe? É o que a gente vai ver logo em seguida, quando a gente falar então das disfunções ou alterações no processo de filtragem. Vamos conversar um pouquinho sobre as principais alterações do processo de filtração glomerular? Algumas doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, são capazes de reduzir o coeficiente de filtração glomerular, ou seja, o KF, através de alterações nos mecanismos fisiológicos.
A taxa de filtração glomerular total, que a gente chama de TFG, é controlada pela regulação do fluxo sanguíneo através das arteríolas renais, sendo as principais formas: primeiro, aumento da resistência das arteríolas aferentes, ou seja, o aumento da resistência antes do glomérulo gera uma diminuição no sangue do glomérulo, que gera uma diminuição hidrostática, que gera uma diminuição da tensão, então, da filtração glomerular. A outra possibilidade é o aumento da resistência das arteríolas eferentes, que aumenta a resistência depois do glomérulo, aumenta a quantidade de sangue no glomérulo, aumenta a pressão hidrostática e aumenta, então, a tensão de filtração glomerular, ou a taxa de filtração glomerular. Já quando a gente pensa, então, na diminuição da resistência das arteríolas aferentes, essa gera diminuição da resistência antes do glomérulo, aumento do sangue no glomérulo, aumento da pressão hidrostática e aumento da taxa de filtração glomerular. Em casos de oscilações da pressão arterial, ou seja, quando essa pressão arterial fica subindo e descendo, o rim é capaz de manter a taxa de filtração glomerular constante para proteger, então, as barreiras de filtração. Esse controle se dá pelo aumento ou diminuição de resistência através da resposta miogênica, ou seja, resposta muscular, além de feedbacks túbulo-glomerulares. Então, vamos compreender como funcionam as forças de Starling? Em primeiro lugar, a pressão hidrostática glomerular é determinada pela pressão arterial, resistência arteriolar aferente e resistência arteriolar eferente. É ela quem controla a saída de sangue dos capilares. Em segundo lugar, a pressão coloidosmótica glomerular corresponde à pressão proporcionada pela carga proteica. Assim, ela se opõe à filtração glomerular, que a gente chama de FG. Ou seja, quanto maior a concentração de proteínas circundantes, como por exemplo a albumina, menor será a taxa de filtração. Se houver queda nas taxas de proteínas plasmáticas, como em casos de albuminemia, por exemplo, a filtração glomerular irá diminuir. Para resumir, então, é possível concluir que conforme vai ocorrendo a passagem do sangue ao longo dos capilares glomerulares, no sentido das arteríolas eferentes, a pressão coloidosmótica do plasma vai aumentando. Enquanto isso, a filtração vai ocorrendo e o plasma vai ficando mais concentrado de proteínas, uma vez que está perdendo líquido. Mas, Felipe, e como é feita a regulação por neurônios e por hormônios? Você conhece esses mecanismos? Os hormônios e o sistema nervoso autônomo são capazes de alterar a taxa de filtração glomerular de duas maneiras. Primeiro, mudando a resistência das arteríolas e segundo, alterando o coeficiente de filtração. Os neurônios simpáticos inervam as arteríolas, enquanto a noradrenalina se liga aos receptores dos músculos lisos vasculares, o que pode causar, então, vasoconstricção. Por exemplo, mecanismos que ocorrem quando há queda de pressão arterial brusca, como em casos de hemorragia ou desidratação grave. Hormônios como a angiotensina 2, que é um potente vasoconstrictor, e as prostaglandinas, que possuem funções vasodilatadoras, influenciam a resistência arteriolar e, consequentemente, a taxa de filtração glomerular também. Da mesma forma, podem afetar também o coeficiente de filtração glomerular, uma vez que atuam nos podócitos. Por exemplo, aumentando o tamanho das fendas, aumentando a área de superfície, aumentando a taxa de filtração glomerular e também atuando nas células mensagiais. Esses fatores que eu acabei de citar para vocês podem promover sua contração, alterando a área de superfície do capilar glomerular e, dessa forma, causar efeitos citados nos tópicos anteriores. Quanta coisa, não é, galera? Em resumo, podemos considerar, então, o néfron como a unidade funcional dos rins, que é o órgão, então, encontrado na região retroperitoneal da cavidade abdominal e que tem, então, como grande função a filtração glomerular. A partir do conhecimento, então, do processo de filtração glomerular e do funcionamento renal, você vai ter a possibilidade de fazer um diagnóstico muito mais preciso e, consequentemente, identificar as possíveis alterações do sistema urinário.
Bem, galera, espero poder ter ajudado um pouquinho vocês. E se vocês gostaram, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e se inscrevam aqui no nosso canal, porque assim vocês vão estar sempre ligados em tudo que a gente está preparando de novidade para vocês. Aqui vai aparecer também para vocês o nosso site. E é no site que vocês vão encontrar, além da videoaula, material em texto, vídeo, banco de imagens, fluxogramas, ou seja, tudo para facilitar o estudo de vocês. E por último, não deixe de seguir nossas redes sociais. Nas redes sociais a gente divulga diariamente tudo que a gente está fazendo em todas as nossas plataformas digitais, ou seja, todas as nossas novidades, cursos, palestras, além de estar postando sempre conteúdos para vocês. Beleza? Então, muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e bons estudos.